Muitos leitores sabem que a linguagem bíblica está espalhada por todo o livro de Mórmon. A presença de muitas palavras ou frases do Antigo Testamento é compreensível, visto que grande parte deles estavam nas placas de latão que existia entre os nefitas. No entanto, também há linguagem do Novo e partes do Velho no livro de Mórmon que se originaram depois de Leí sair de Jerusalém. Embora muitas vezes não saibamos exatamente por que essa linguagem bíblica posterior está no texto, várias explicações são possíveis. Em primeiro lugar, os leitores podem não perceber quantas passagens do Novo Testamento estão realmente parafraseadas ou citadas do Velho Testamento ou outros textos antigos que provavelmente estavam disponíveis para os nefitas por meio das placas de latão ou outras fontes. Além disso, podemos ter certeza de que parte dessa linguagem bíblica vem do próprio Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia em que ministrou entre os nefitas, Jesus utilizou ou citou capítulos inteiros de texto das Escrituras do Velho Mundo, como seu Sermão da Montanha e o livro de Malaquias. Jesus provavelmente transmitiu ensinamentos adicionais do Novo Testamento aos nefitas durante suas visitas subsequentes, entre eles. Mormon explicou que não podia registrar nem mesmo a centésima parte das coisas que Jesus realmente ensinou. Abrindo a porta para outra explicação, é possível que parte da linguagem bíblica venha de Mormon e Moroni, que conforme editavam e moldavam os textos nefitas e jareditas anteriores, recorreram à linguagem dos abundantes ensinamentos de Cristo entre os nefitas. Também podemos ter certeza de que alguns profetas do livro de Mórmon aprenderam os ensinamentos contidos no Novo Testamento diretamente do próprio Cristo ou de mensageiros angelicais. Nefe, por exemplo, teve uma visão dos últimos dias que lhe foi dito que tinha sido vista por outros profetas e mais tarde seria registrada pelo apóstolo João. Faz sentido, à luz de suas revelações compartilhadas, que algumas descrições de Nefe, de sua visão, foram semelhantes à linguagem usada por João. Finalmente, é possível que muito da linguagem bíblica do livro de Mórmon seja devido ao processo de sua tradução. Uma teoria é que Joseph Smith, como tradutor, foi inspirado a expressar as ideias nas placas usando suas próprias palavras e frases. Nesse cenário, a versão de Joseph do texto pode ter integrado passagens bíblicas de sua memória, talvez até mesmo sem querer. Por outro lado, existem evidências bíblicas, históricas e linguísticas que sustentam a ideia de que a tradução foi revelada a Joseph Smith palavra por palavra. Segundo essa hipótese, o processo divino é responsável por produzir a tradução para o inglês, integrando passagens e fraseologia bíblicas ao texto em inglês. As citações bíblicas mais longas e algumas das complexas combinações do texto parecem consistentes com essa teoria. Foi sugerido que Joseph pode ter usado uma Bíblia durante a tradução e que isso explica muitas de suas longas citações. No entanto, o uso da Bíblia por Joseph nunca foi relatado e até mesmo refutado por aqueles que testemunharam a tradução. Além disso, as muitas variações nos textos citados e a combinação complexa de múltiplas passagens bíblicas parecem ir muito além de simplesmente abrir uma Bíblia e copiar suas palavras. Como foi demonstrado, pode haver muitos motivos pelos quais a linguagem bíblica aparece no livro de Mórmon. A explicação que melhor se encaixa em uma determinada situação depende de muitos fatores complexos, incluindo a autoria, a data e a natureza do texto do livro de Mórmon em que ocorre a redação bíblica, como será discutido mais adiante em outros vídeos. Acima de tudo, é bom lembrar que o livro de Mórmon foi feito para ser lido por pessoas dos tempos modernos que, especialmente quando o livro de Mórmon foi traduzido, conheciam e usavam a linguagem da Bíblia do rei James e prontamente associaram essa linguagem com a Sagrada Escritura. Como tal, encontrar a linguagem bíblica em suas páginas pode ser visto como um cumprimento do ensinamento de Nefe, de que Deus fala aos homens de acordo com sua língua para que compreendam.